Fala galera, aqui é o Antônio Costa e o Fabrício Pequeno para mais um UOL Podcast falar sobre gestão de produto, mas eu vou deixar aqui o nosso convidado se apresentar para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Arthur, tenho 34 anos, trabalho com gestão de produtos aí faz mais ou menos 5, 6 anos, mas estou aqui já na área de tecnologia, numa grande empresa de telecomunicações, há mais de 15 anos. E toda a minha jornada ali profissional, basicamente, do técnico a uma cadeira de gerente de produto, aconteceu ali dentro. Então foi uma escola, assim, né? Muito boa, fiz muitos amigos, tenho muitos amigos e também muitos mentores ali dentro. Legal. E esse tema, né, de gestão de produtos, para a gente tem uma característica legal, porque a gente fala de WOW, né, Ways of Working. Só que não é o Ways of Working no sentido de processo, vamos falar de processo por falar de processo. A gente está falando de WOW, de como a gente gera sempre mais impactos na sociedade, nas empresas, no nosso cliente. E essa característica da gestão de produto, né, tanto remetendo ali a Product Owner, PM, GPM, Head de produto, ou até mesmo na linha de design também, Sim. ela é um impacto tremendo nesse propósito, nesse objetivo, né? Como que você vê essa cadeira de gestão de produto, essa gestão, né, de produtos hoje em dia? Cara, eu acho que cada organismo vivo, né, cada empresa, cada estrutura acaba achando o seu próprio caminho, né? Vão surgir coisas, evoluções de coisas que ninguém acha que no começo esperava, né? Então, acho que pensando assim no organismo vivo, eu tenho muito viés das equipes que eu trabalhei, né, nas partes que eu trabalhei. E todas elas, inclusive, na mesma cultura ali, na mesma empresa, com os mesmos processos, né, em alto nível e basicamente as mesmas ferramentas, são diferentes, né? Eu fiz uma transição, como eu falei, de uma parte que atendia produtos para B2C e agora para B2B. Então, rima assim, né? Não é exatamente a mesma música, mas é o mesmo estilo, né? Tem a mesma batida e tem coisas que são muito parecidas e coisas que não. Então, eu acho que não tem uma receita, né, de bolo certo e errado. Tem o que funciona. E o que funciona são os objetivos, são os OKRs. Acho que deveria ser assim, pelo menos. Todo produto, ele deveria resolver uma dor do mundo, né? Como é o propósito do Ways of Work. E isso não só ali desde a sua ideia, da sua criação, mas inclusive sei lá, no todo o ciclo de vida ali de um produto, até chegar no estágio máximo ali, né? Vaca leiteira, tem várias metodologias que falam isso. E eu acho que o mundo está mudando cada vez mais rápido, né? A tecnologia está vindo, a lei de Moore não vale mais, né? O movimento da IA já está falando isso, a gente está dobrando a capacidade em meses, não mais em anos. E isso implica e tem um impacto em todas as frentes de trabalhos, até social, falando disso, né? Eu não tenho dúvida que daqui 10 anos, boa parte das cadeiras que existem hoje talvez não vão existir. Tem até a Meta lá, as magníficas, né? As sete magníficas maiores do mundo. Eles já estão colocando robô para fazer coisas repetidas, né? E acho que a parte que cabe para a gente aqui, enquanto indivíduos, enquanto humanidade, é a parte que é criativa ali, né? Cara, tipo, não dá para desassociar ainda. E eu espero que isso não aconteça, né? Para falar a verdade, a máquina do homem, né? Eu acho que pode ser... Tem muita mais dúvida do que certezas, né? Inclusive regulatórias, tipo, toda a tecnologia que vem assim, cresce, como Bitcoin, como Pix, tipo, você pode usar uma ferramenta para o mal para o bem, né? E a gente vê isso acontecendo. Mas esse crescimento da regulação, do que pode, do que não pode fazer, ele vem com o tempo. E tem uma defasagem, né? E a gente está exatamente nesse momento. E para fechar aqui, senão a gente não vai para as outras perguntas, né? Para concluir aqui o raciocínio, eu estava escutando, inclusive, essa semana. Eu escuto bastante o podcast do Paulo Chiodi, lá, o Produtos Guru, né? Inclusive, falei com ele esses tempos. Foi um prazer aí, Paulo. Né? Espero que você escute também esse podcast aqui. Talvez venha aqui também, né? Para falar de produtos, que ele tem uma visão muito legal ali, né? Do que ele, sei lá, da história dele da Sul América e do próprio podcast. E aí ele postou o último episódio da Ana Zucato. Ela é CEO e fundadora ali da Nó, né? Uma empresa de startup. E ela é PM há 15 anos, né? E ela tá testando um modelo, que é exatamente isso, né? Não existe receita.
de um modelo que não tem o PM. Porque basicamente, aí eu achei engraçado, porque acho que eu tive em algum momento ali no começo, pô, esse é o trabalho, né? Porque eu acabo tendo que ser generalista, saber um pouco jurídico, de marketing, né, de delivery, de pesquisa, né, de UX, de designer, de CX. Eu tenho que ter um conhecimento ali para, né, não ficar zero, ou sei lá, não ficar vendido, ou não saber ficar travado para falar com vários times que são especialistas, né? E basicamente você priorizar a tarefa ali, e a primeira definição que eu gostei muito, que eu também vejo isso na liderança, que é, cara, o PM está para servir o time, né? A liderança deveria também estar para servir o time ali, para, né, não só os impedimentos, mas clareza, visão, estratégia, pegar as bolas quadradas, deixar redonda, e otimizar ali o tempo de um time que é caro, que é escasso, que está todo mundo competindo para trazer os melhores, né? E eu vejo que, sim, se de fato o time tiver uma maturidade, esse papel ele pode ser facilmente substituído. Tanto é que acho que o movimento que a gente está vendo no mercado, que tem a ver com a sua pergunta, é. A gente estava conversando sobre isso, né, um pouco. Eu entrei em produtos, a cadeira de produtos, né? Eu sei que a agilidade não prega, né, hierarquia, mas a cadeira de produtos era uma cadeira já de nível especialista e nível coordenação supervisora, né, supervisor. Hoje a gente está no nível, a maioria das vagas que eu vejo no mercado é nível de analista, né? Então, e tem alguns modelos que até extinguem o papel do PO, que antigamente o PO estava ali, né? Eu fiz um curso de uma consultoria canadense, se eu não me engano, Hyper Island, não sei se você conhece. Sim, Cara, sim. fantástico, assim. Fizeram um trabalho de transformação digital lá na empresa em 2021, fui um das pessoas que participou, e aí ele falava assim, ó, né, tinha uma japonesa, eu sou japonês também, falava assim, ó, tem muita empresa aí fazendo sushi com goiabada, no Japão não existe isso. E, né, cara, tem seu espaço, né? Tem um porquê ali do sushi com goiabada que existiu. O problema é quando você coloca um sushi com goiabada e você, tipo, experimenta aquilo e fala assim, cara, eu odeio comida japonesa, que você generaliza, né? Pô, mas não era isso aqui. Tipo, talvez comida japonesa seja uma outra coisa. Isso daqui é um experimento, que é uma coisa que, assim, cara, tem o seu lugar ali, sua importância ali no espaço. Mas, e eu vejo muito isso, a gente pegar, cara, com design thinking, com um monte de coisa, sabe? Pegar o by the book, opa, eu sou diferente. Fujo, sem conhecer nada, né? O design sprint do Jake, né, o cara da Google lá, que ele escreveu, ele fala assim, cara, assim, escuta o que eu tô te falando, assim, segue o passo a passo que está escrito aqui e depois você experimenta, né? Porque senão você não vai saber ali que isso aqui foi pensado por alguma coisa, né? Fiz consultoria com várias empresas, vários tipos de negócio. Então, cara, confia em mim e tenta experimentar, né? Do jeito que do by the book. E aí depois você vê, cara, vou ajustar isso aqui dá para otimizar, mas ninguém tem essa paciência. E aí todo mundo fala assim, cara, né? Eu vou ser o Spotify. Nem o Spotify Eu não fala que é sei se as porcaria, pessoas né? não têm a paciência ou se o próprio mercado também, porque os próprios profissionais se adaptam a uma realidade do mercado, ao como está sendo contratado, né? Me diga como você vai me contratar e eu vou me comportar. É o Uhum. número de certificações que vai ser importante para eu crescer? Então, vou fazer cursos de certificações. É o número de postagem no LinkedIn, eu acabo me comportando. Nesse contexto, assim, né, que o objetivo da pessoa de produto, assim como o objetivo da pessoa de UX, assim como o objetivo dos devs de agilidade, deveria ser sempre maximizar a entrega de valor. E Isso. valor, ela é Subjetivo, né? subjetivo. Pode ser o valor para a sociedade, pode ser o valor para o cliente, pode ser o valor para o stakeholder final. Então, partindo desse ponto, e aí eu entendi que você acaba navegando bastante nas ferramentas, menos apegado na ferramenta, mais apegado em atingir o propósito, porque Perfeito. acaba sendo um meio. É, quais são alguns pontos que na tua carreira foi uma mudança de mentalidade para você, ou que você olha para o lado e vê pessoas cometendo esse erro na questão da mentalidade, que desvia desse propósito, que desvia da entrega de valor? Porque no final do dia, o cara que vai utilizar, né, o aplicativo da empresa que você trabalha não quer saber se aquilo foi feito com design thinking, com design Perfeito. sprint, com Scrum, o cara Kanban, só quer poder pagar a segunda fatura. é Né? isso. Não é a empresa que você tá, mas cortaram a internet de uma instituição que eu trabalho
porque a gente não pagou, mas a gente não pagou porque a gente não consegue fazer o cadastro, porque não chega o boleto lá, e você fala assim, caramba, meu, eu só quero poder pagar um negócio. E aí toda hora fica pedindo contrato social, um monte de coisa. O que você vê nessa jornada assim de... O que para você foi, sabe, foi, poxa, olha, isso daqui para mim foi um ponto fora da curva, assim, foi um salto para mim. Ou erros, né? Ou falhas que às vezes você olha para o lado e vê as pessoas cometendo. Legal. Mano, muito bom. E sem dúvida, eu acho que sim, né? Na sua reflexão sobre o mercado tá pedindo isso e não dá para dizer o que vem antes, né? O ovo ou a galinha. Dá para dizer que, assim, a velocidade do mundo tá aumentando, cada vez mais rápido, a gente tem menos tempo para fazer as coisas, tem menos atenção, né? Tanto que o mercado hoje, ele vende atenção, né? Sua, inclusive o podcast, né? Exato. Mas beleza, assim, voltando, entrando aqui na sua pergunta. Eu vim de uma carreira de gestão de projetos, sou engenheiro civil, aí não fui para a área porque a gente estava num momento de crise ali no Brasil, né? Tinha engenheiro que estava estudando comigo que já tinha 5 anos de experiência, já era sênior ali, já era, sabe, já tinha função e estava fazendo Uber para pagar as contas e eu estava tinha a minha estabilidade. O Flávio Augusto da Silva, da WhatsApp, fala que estabilidade não existe, eu concordo com ele. Mas eu tinha uma falsa ali sensação de estabilidade. Cara, estou numa empresa grande, nunca atraso salário, tenho convênio, sei lá, tem 5 anos, tenho plano de carreira aqui. E como que eu posso, então, adaptar meu skill de engenharia para aqui para dentro? Enquanto todos os meus líderes falavam assim, não, você tem que ser engenheiro eletrônico, elétrica, né? Tem que fazer elétrica, telecom, alguma coisa desse sentido, né? Que eu estava na empresa telco. Aí eu falei, não, pô, uma obra é um projeto. Você tem que fazer recurso de pessoas, de custos, né, de material, de supply chain. Então, é um projeto. Então, vou buscar, então, áreas que eu posso desenvolver projetos. E aí fui para essa vaga, ainda era analista júnior, para uma analista de projetos pleno. E ali foi quando eu comecei a ver um pouco de ineficiência na gestão de projetos waterfall. Principalmente quando eu peguei projetos de software. Basicamente, na hora de entregar ali, de fazer o go live, as necessidades mudaram dos usuários ali. E aí, cara, o escopo tá fechado, o budget é só ano que vem, já era, perdemos time. E aí foi quando eu buscar conhecimento sobre o que é agilidade, o que é isso? Será que eu posso trazer alguma coisa para cá, para esse ambiente? E não tinha muito fit, né? A empresa estava procurando um movimento de transformação para ser customer-centric, teve uma transformação grande digital nesse momento, participei dela, e aí nesse meio tempo foi que eu entrei né, surgiu ali eu cuidei de outros projetos, né, inclusive projetos relevantes, assim, tipo top 1 no DRE, na pandemia, no principal momento. Cara, teve uma mudança drástica, assim, no padrão de consumo, sabe? Tipo, cidades que não tinham capilaridades ali começaram a saturar e cara, não tem nem recurso, sabe? Tipo, imagina mais ou menos o que a gente vê em Balneário Camboriú, sabe? Tudo cheio, padaria, estrada, porque vai todo mundo para lá. E isso aconteceu, teve um êxodo dos centros urbanos e foram para lá e isso exigiu uma agilidade que o padrão waterfall não tinha. E aí a gente começou a ter liberdade e autonomia num plano de crise, assim, para dar resposta. Cara, foi um projeto fantástico. E aí esse projeto foi o que me levou para produtos. Entrei ali numa área, né, dentro dessa empresa que estava começando com um produto, esse produto virou uma empresa do grupo, né? E eu peguei toda da fase beta até a escalada, assim, pra você ter a ideia, a gente tinha 30 milhões a gente tinha uma meta para terminar o primeiro ano de vida do produto com 300 mil clientes. A gente terminou com 1 milhão. Basicamente, 2 campanhas. Caramba. E 2 campanhas que foi CAC, nossa, assim, cara. Tipo, foi que era uma startup fintech, né? Uma carteira digital. Então, o que o mercado fazia? Cara, eu te dou dinheiro para você abrir conta, porque tinha muito fazendo aqui, né? Então, cadastro e ganho, member get member, se indicar. Então, foi já um movimento, assim, que a gente se espantou, né? Viu que o poder da marca, né? Quando a gente colocou um primeiro banner no site, já travou a empresa que fazia ali o Now Your Customer, né? Tipo, tirava foto ali, entupiu tudo, todo mundo entrou em sala de guerra, cara, vamos resolver isso daqui, vamos ter que ter mais capacidade, melhorar a infra, e aí a gente começou a ver que um monte de gargalo, porque ninguém estava esperando, na melhor das expectativas, essa parada. E aí, o que eu vejo, né? E tentando aqui voltar para a pergunta.
Muita gente, não só de produtos, mas focado em outputs. Quando Uhum. você vira, até tem um termo lá que o pessoal da PM3 fala, você pode tomar um dos principais riscos, né, de produtos, é você acabar virando o tirador de pedidos, né, fritador de pastel. Cara, eu não faço ideia por que é pastel, qual que é o diferencial dele, eu sei que me pediram, eu tenho que entregar. E aí Eu já você... vi várias pessoas reclamando, assim, PMs, POs, pô, mas aqui a empresa tira pedido, é só tira pedido. Eu falei, mas pô, será que você não tá na postura de tirar pedido? Você não tá É. perguntando o que que você quer? Será que você tem que perguntar outra coisa, por que que você quer? Que entra na parada do mindset que você falou, né? Exato. E aí eu acho que assim, os skills principais aqui, não só para essa cadeira, mas para várias outras, não são os hard skills. Os hard skill, né, lá no chá, o acrônimo chá de décadas atrás, conhecimento, habilidade e atitude, o principal é atitude, porque o conhecimento você ganha se for atrás, com o É, tempo ele vem. conhecimento mais habilidade Habilidade é vezes, treino. né, Joel J atitude. falou isso aí. Atitude é o que você precisa para entender o que você não conhece, para você aprofundar, para você entrar num curso, para você procurar alguém, para você Dá o fazer primeiro esse passo, né? network, sabe? E então essa parada da atitude, da proatividade, do interesse, ser curioso, da comunicação, né? Inclusive foi o motivo da gente estar aqui, de Exato. oratória. Cara, assim, eu comecei a estudar oratória tarde, eu acho, comecei a ler livro tarde, assim. E depois que eu vi o potencial daquilo, que você tem acesso à cabeça das melhores mentes a um custo baixo, o que você tem que dar em troca? Seu tempo, sua determinação lá de ler, a sua quantidade de horas por dia. Isso é difícil, cara, porque você tem muita distração e cada vez tem mais, né? E para mim, assim, a principal coisa é essa parada, e eu vou usar um termo que talvez não seja comum para a maioria dos ouvintes, das pessoas, que não era para mim. Antifragilidade, cara, é uma coisa que eu levo para a vida. Não sei se vocês conhecem Nassim Taleb, né? Ele tem o lá o antifrágil, né? Que é uma resposta de que ele foi massacrado por um problema que ele descobriu que era o cisne negro. E aí massacraram ele. Pô, mas você só traz o problema. E aí ele entrou em estado de depressão, foi lá para a montanha e depois de 10 anos saiu, em 2006, 2008, não lembro mais, saiu a filosofia antifrágil. Cara, que assim, foi o que me levou para o stoicismo, né? Porque eu via bastante coisa dele falando ali, né, de coisas estoicas, que eu não sabia nem que existia, né, nem sabia que era esse nome, mas tinha coisas ali da escola grega, romana, né, de Epicteto, e olha que fantástico a parada do estoicismo, que assim, eu não quero fugir muito do assunto, né, mas, cara, assim, o Marco Aurélio era o imperador de Roma, vivia, né, o estoicismo, o skin in the game na prática. Epicteto era um morador de rua. E o Seneca era um acadêmico, professor, né? Então, tipo, você tem níveis culturais e de sociedade que a filosofia funciona para tudo. E funciona assim, até hoje, né, que está na moda o termo estoicismo, tem o Cortella, Karnal, né, o Clovão, cara, eu adoro o Clovão, o Clóvis Pais de Barros, né, que ele fala com emoção assim, que não tem como não se, sabe, você não ficar com o coração assim aquecido, que é aquela paixão em passar Ele mensagem. contando um caso dele, até para a gente exemplificar aqui talvez algumas características do estoicismo, estava indo dar uma palestra, foi assaltado, roubaram o carro dele. Foi assalto, arrancaram ele do carro dele, aí ele pediu um táxi, me leva até o lugar, aí o cara do táxi tinha visto, né? Falou, mas você não vai? Eu falei assim, cara, eu vim aqui para fazer o quê? O que que tá no meu controle? O que tá no meu controle é dar a palestra, as pessoas estão lá, estão esperando eu dar a palestra. Depois eu vejo o que acontece com o carro, né? É isso. Cara, muitos de nós trariam um vitimismo de falar assim, não, mas eu fui assaltado agora. Não Não vou é, para não vou, palestra. não. Entrega o teu poder na mão do assaltante. Não faz o menor sentido você colocar a tua felicidade na mão do assaltante. É claro, aconteceu. Paciência, né? Mas vamos lá para fazer o que a gente veio para fazer. Então, acho que é uma característica do estoicismo que Sim. ajuda, talvez, na área de produtos ou até no mundo Você corporativo, né? significar aquilo, você não escolhe, isso é em projetos, inclusive, né? David Allen, puta, não lembro o nome do cara, mas o criador lá do método GTD, Get things done, né? isso. Ele fala assim, pô, entrou aqui uma tarefa, alguma coisa, algum pedido. Você consegue resolver em 3 minutos? Faça. Você pode delegar, delegue. Se não, você coloca no seu backlog, você prioriza. Só de você arrumar essa entrada aqui, que também faz parte do papel do gente de produto, que chega muita coisa quadrada, sabe? E de todo lado. Pô,
cria um padrão, então, de como você vai ter entrada para otimizar seu tempo, para deixar mais claro. E assim, arrumando a entrada ali do backlog, às vezes você pode até pedir às pessoas, inclusive, assim, um viés comportamental, também é um tema que eu gosto bastante, né, de vieses. Você dá muito valor para o que você conhece, né? E menosprezar o desconhecido, que é onde está o perigo, né? Aham. E quando você, tipo, se apaixona muito pela sua ideia, é onde você começa a cair no principal erro de produto, um dos principais, né? Que é o confirmation bias, o viés de confirmação. Aí esse ponto, assim, simples, ele pode impactar todo o que vem pela frente. Porque aí você vai fazer pesquisa, fazendo as perguntas para responder sua pergunta. E aí 10 pessoas falam não, uma fala sim, o peso daqui fala assim, opa, você viu? É isso, né? Nossa, você puxou uns 3 ganchos aqui para fazer um monte de perguntas. Que esse do viés da confirmação, eu e o Fabrício, a gente participou de um projeto que aí a pessoa de produto foi lá e levou assim, olha, 80% das pessoas querem isso. E a gente olhava assim e falava assim, cara, não é. Qual a pergunta que você fez? Aí ela pegou e mostrou a pergunta. Ah, se tiver isso daqui, você compra? Ela estava enviesada, ela queria isso. induzir aquilo. Você Sim. vê que a pessoa não foi com a mente aberta para aprender. Ela foi com a mente para Pra validar o confirmar, ponto dela. isso, Né? Então isso. ela está mais apaixonada pela ideia dela do que pelo valor. E aí no que você acabou falando ali do pega a sua entrada e começa a filtrar a sua entrada, né, no Get This Thing Done, põe no seu backlog e prioriza. Eu sempre falei muito para as pessoas de produto. Para você priorizar, você tem que confrontar uma meta. Você tem que confrontar um Pro do Goal, falando do Scrum, tem um Pro do Goal. Tem que ter um outcome ali Você tem que ter para um resultado, quantificar até para aquilo. você poder chegar para um stakeholder e falar assim, olha, o teu post-it aqui, ó, ele gera 5 para a minha meta. Agora esse outro aqui, ó, gera 10. Então, cara, eu vou fazer esse primeiro e o seu vai ficar na fila. Se o cara não tem uma meta, se o cara não tem uma definição de sucesso, para mim já é meio caminho andado para ele Isso. virar pastelaria. Sim. E aí isso começa da própria diretoria, que às vezes nem tem claro também a Exato. definição, onde quer chegar, a visão. Por isso que, assim, todo modelagem de negócios tem que começar com missão, visão e valores, depois entra o propósito, que é importantíssimo, que é o Golden Circle lá, né? Exato. Que é o porquê que você está fazendo. E eu gosto, tipo, todas as minhas abordagens, inclusive, assim, em todas as frentes, desde o começo, talvez. Eu tenho um perfil meio tagarela, né? Gosto de falar, mas eu gosto de começar o porquê. Isso é legal, porque, tipo, às vezes nem todo mundo tá preocupado com isso, ou não quer perder tempo com isso, sabe? E acha que vai ter uma economia de tempo, mas às vezes não quantifica o quanto de tempo foi economizado quando você entende o contexto. Quando você empodera, assim, isso eu gosto de fazer com todas as pessoas, independente do nível. Desenvolvedor, front, Você back. entender o contexto e você conseguir chegar o mais rápido nisso, isso é Lean. Pô, É o isso. pensamento Lean. Não, e você faz o cara, ele vai sentir parte do propósito, sabe? Exato. Eu desenvolvi recentemente uma coisa cultural ali, a gente tem um OKR de satisfação do colaborador. Cara, coisa simples, mensagem de aniversário, sabe? Tipo, automatizada, né? Eu trabalho com soluções em nuvem, usando o recurso da própria nuvem que a gente tem ali, né? E a gente é multi-cloud ali, tem todos os parceiros. Usando algoritmo de IA para gerar um texto. Olha que louco. Eu tinha ali uma deficiência que era uma coisa assim que não estava priorizada, mas era uma coisa minha ali. Pô, vamos ver aqui se as pessoas sabem os valores, né, que a gente definiu alguns anos atrás. Pô, as pessoas lembram de 1 ou 2 no máximo. E tem uma parada que é da boa prática, você ter poucos valores para facilitar isso. A gente deve ter uns 10 ali, né? E pensando assim nos valores que a gente colocou para essa business unit, né? Que está alinhado muito mais com o que a gente precisa fazer, diferente de um transatlântico muito grande ali, que tem outras necessidades, outro time, né? Outro processo. Então, a gente colocou coisas como lifelong learning, né? Tipo, aprendizagem ativa e contínua, agilidade, mesmo, né, estando num meio que talvez seja um pouco burocrático, e deve ser burocrático para segurança, para resguardar a segurança da marca. E aí eu coloquei uma mensagem assim para dar visibilidade. Primeiro que eu não tinha a lista de todos os colaboradores, estava tudo separado. Eu centralizei isso e compartilhei com as lideranças para deixar isso atualizado. Cara, tem que estar no processo de offboard e de onboard ali, atualização. Ainda é uma planilha, depois a gente pode, né, integrar com o sistema de RH e para deixar o negócio. Mas eu sempre tenho essa abordagem. Eu testo no manual, sim, né? Vai surgindo várias ideias e depois eu automatizo e aí depois eu deixo pronto para a escala.
E isso em todas as frentes, inclusive em produtos. Aí a gente fez teste manual, daí, pô, e aí, o que você achou? Gostou? Pô, daí veio coisa assim, pô, eu não gosto de que as pessoas saibam que é meu aniversário. Caramba, mas você não gosta? É, porque eu gosto de receber feliz aniversário só do meu amigo. Isso não tava no meu cenário, sabe? Porque eu achei estranho, mas beleza, vou respeitar. Então, e se a gente, então, fizesse uma coisa dessa formato, ficasse mais uma comunicação matricial, assim, corporativa? Ah, beleza, então assim passa. E aí a gente foi modelando ali, testando, e aí eu coloquei a IA ali no fluxo para buscar, tipo assim, quais são os... Eu sei que nem todo mundo é esotérico, né? E acho que nem precisa ter, porque o foco não é isso. Mas, assim, tem perfis de... como que é? Das personas, tem outro nome isso. Que são cancerianas, da de Libra ali. E todos os meses tem dois Signos, né? signos, né? E aí... Ascendente, não sei o que lá. Não, assim, tem, tipo assim, até dia 15, por exemplo, eu sou canceriano, nasci em julho. Depois é leão, do dia tal de julho para frente, né? Tá. E aí eu associei as principais características desse estereótipo do signo aos nossos valores. Aí ficou uma mensagem, cara, assim, fantástica. E o meu propósito, que é uma parada que, assim, inicialmente, o First Level Think, né, do Howard Marks, lá do mercado financeiro, gestor de fundo, ele fala assim, cara, as pessoas geralmente olham só a primeira coisa, tá? Mas eu tô colocando second level, third level think ali, que é o quê? Eu tô ali evangelizando a cultura da minha empresa, os valores da minha empresa, aprendizagem, esse cara aqui é mais curioso, esse cara aqui é mais reservado, esse cara aqui... E exaltando isso. Então, as pessoas, quando lerem aquilo ali, vão estar achando que o comunicado, né, para ser informado das pessoas que são aniversariantes daquele mês, e isso, né, tem outras coisas, pô, a gente quer incentivar happy hour, incentivar que as pessoas, né, se façam conexões ali fora do meio de trabalho, a troca, quebrar o gelo que às vezes tem ali entre áreas, que, né, trabalham separadas. E aí, essa é uma das iniciativas que a gente começou, assim, que, assim, isso não tem nada a ver com dinheiro ou com... Tem a ver com um cuidado, assim. Pô, é simples? Custou nada, custou tempo nosso ali. A gente fez tudo em house, sabe? Tudo indoor ali, com as nossas próprias coisas. Então, pô, vamos fazer ali. E isso começa a dar e mostra um pouco da liberdade, da autonomia que, tipo, essa business unit está dando ali para os colaboradores criarem coisas que não vêm do tirador de pedidos. Tipo, se for numa cultura assim, tirador de pedidos, cara, quando alguém pedir, eu faço. Não. E aí, olha que louco isso, assim. A gente pega um modelo assim que não tem nada a ver com uma meta, tipo, prioritária, como receita e margem, e aí a gente vai fazer, tipo, um negócio de pesquisa de satisfação. E começa dessa forma, né? Começa, tipo, eu falando com as áreas de negócio, pedindo autorização, marketing, jurídico, ver qual que é o que vai ter colocado na mensagem, com a preocupação de gerar um problema para a marca. A gente consegue, depois de uma aprovação, eu desenvolvo na minha própria caixa de e-mail, mandando para os clientes ali de um nicho para testar, para os caras também me conhecerem, pô, né, uma abordagem nova, um canal de comunicação, mais uma interface com o cliente, para ouvir ele sobre o que ele está pensando, sobre o que ele está achando de cada determinado produto, ou interação, ou transação específica, sei lá. E aí coloco na mão dos desenvolvedores, tipo, com um propósito, assim, ó, a ideia daqui é que isso gere insight para melhorar produto, para que a gente seja mais data-driven, para que a gente seja customer-centric. E aí, depois que empodera o time, e assim, desenvolvedores júnior pleno, nem desenvolvedores sênior. Pô, Arthur, pensei nisso aqui com base no que você falou, e se a gente colocasse esse layout aqui? E aí, não fica mais o cargo do PM criar um backlog para garantir a visão, a satisfação dos usuários, garantindo o endereçamento das metas de negócio e com base no que a engenharia tem capacidade, know-how e ferramenta para entregar. O próprio time cria e traz coisa. Legal. A gente faz consultoria, né, de acelera times digitais. E tem um time que a gente está pegando agora que está exatamente com esse problema. A briga é entre se a história está bem refinada ou não, porque o cara não quer pegar a história para fazer enquanto não tiver tem um handoff ali, padrões, né? de falar assim, cara, mas perdemos o produto, né? E aí, Fabrício, qual que é a próxima pergunta aí? Cara, eu cheguei um pouco atrasado, mas agradeço, Arthur, estar aqui com a gente.
Cara, você falou muita coisa legal, muita coisa legal. E aí, vocês falaram também da questão do controle emocional, né? Do próprio exemplo que o Antônio trouxe, tem bastante de controle emocional ali. E uma fala que eu fiquei na minha mente aqui, que você trouxe no começo, foi da questão da IA sobre a ótica de produtos. Muito se fala de cadeiras que vão sumir ou vão perder protagonismo e tal. E muito se tem medo sobre isso. Eu vejo muitas pessoas de produto com medo, pessoas de tech, todo tipo de pessoa que está trabalhando no mundo corporativo com medo dessa inovação, assim como vieram ondas anteriores. Eu queria que você contasse um pouco para a gente assim, qual é a tua visão disso, sendo uma pessoa de produto, que é sempre pedida aqui no podcast pela galera que assiste a gente. Legal. Que dicas que você dá? Como é que está a tua relação com essa questão como é que você está controlando essa questão emocional de pessoas que trabalham com você? Ah, cara, assim, eu acho que além da morte, a certeza que a gente pode ter é que o mundo vai mudar. E parece que cada vez mais rápido, né? Até o momento. E acho que alguém muito famoso falou isso, eu não vou lembrar o nome. Eu gosto de usar referências de livros, eu gosto de conectar as coisas. Tem uma memória boa, peso, inclusive. né? Eu tenho. Às vezes me atrapalha, viu? Mas falou que quem vai se destacar é quem melhor se adapta a esse movimento, sabe? E eu também não sei, né? Eu não gostaria que as pessoas se paralisassem. O medo, ele pode ser muito bom para fazer você, vou então me especializar. Eu estou fazendo isso, inclusive. Estou numa MBA de dados. O livro lá legal. do Inspired, né, do Marty Cagan, falam que é a bíblia de produto. Ele fala assim, cara, ele era um desenvolvedor, né, que virou depois consultor, depois foi para produto, para negócio. Ele fala que se você é um PM e você não sabe nada de banco de dados, né, nada básico assim de código, provavelmente você deveria priorizar isso como, tipo, as primeiras coisas que você tem que fazer. E eu escutei muito isso, e aí eu fui buscar, e e agora, o que eu faço? Acabei entrando no MBA da FIAP de Inteligência Artificial. Isso não pode gerar até uma certa ansiedade no Gera. final das contas? Porque se você for pensar o que falta para eu chegar no próximo degrau, Sim. E sabendo que é exponencial, você falou aqui acho que uns 5, 6 livros. Eu já tenho 5, 6 livros para ler. Se eu for ler, tô ferrado. A velocidade que vem Como equilibrar bem esse... A velocidade que o livro entra no backlog não é a velocidade que ele sai, né? Nunca vai ser, sempre vai aumentar. Porque eu achei legal, porque se você for viver a sua vida com a premissa de que você tem que ter estabilidade, se você for viver com a premissa de que existe um controle no universo, que existe uma ordem no universo e que a gente consegue controlar isso e que a gente nunca vai morrer, cara, essa sua premissa que tá lá, enfiado lá no seu subconsciente, vai fazer você tomar um monte de decisão, vai fazer você ficar com medo, vai fazer você tomar decisões complicadas. Então, entender que a mudança faz parte, que a gente não tem controle sobre o mecanismo e se adaptar, entrar nesse flow, é bacana, mas como controlar para isso também não virar... assim, não tem, acho que, receita, né? Mas é você buscar autoconhecimento. Eu acho que o conhecimento liberta. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Eu tô buscando voltar para terapia porque eu escutei uma coisa que eu não queria, daí eu fiquei sem ver. Depois de 3 anos fui descobrir, o cara tava certo. Eu poderia ter economizado esse tempo, né? Isso faz parte. E, assim, eu aprendi com isso, sabe? Tipo, minha escolha, né? Minha escolha e minhas consequências. E eu bati muito cabeça com isso. E eu venho melhorando a cada vez mais. O meu comprometimento comigo é da minha autoevolução. Porque só eu posso fazer isso. Eu não posso também mudar o outro. Uma das coisas lá do líder training lá que eu fiz foi que eu saí, a primeira frustração que eu tinha é que, cara, como mudou minha vida, tudo precisa mudar. E aí eu vi que o mundo não mudou, cara. Tipo, o mundo continuou o mesmo. Quem mudou fui eu. E eu comecei a ver as coisas por outra ótica. E acho que todo mundo, né? Acho que quando começa a entrar nessa jornada de crescimento, de autoconhecimento, ele tem esse estalo. E aí o controle emocional, cara, tipo, é igual ir pra academia. Você não vai pra academia sem, sei lá, 5 anos sem ir lá e pegar 50 quilos de supino. Se você fizer isso, talvez você se machuque, sabe? Então, você vai ter que exercitar, se expor, né? Correr risco. Acho que essa, né, como eu falei assim, da estabilidade, que essa estabilidade não existe,
Às vezes é até mais perigoso você ter estabilidade, porque pensa um cara um cara do comercial, que ele faz o próprio dinheiro, a própria meta dele. Esse cara, ele está mais preparado para o mundo real, para o mundo de empreendedorismo. Porque se ele não fizer aquelas coisas ali, ele não tem. Que acho que é mais parecido com outras culturas, né? Tipo americano, talvez. Né? Acho que talvez seja mais pró-empreendedor. Aqui a gente tem uma coisa que é o morninho, né? Pô, é confortável, tem ali o CLT. Acho que isso também está mudando no mercado, né? Tem muitas Essa vagas, geração, né? Tem mudando, tá entrando, nessa geração. tá entrando mais gerações e tá entrando um estímulo acima, né? Acho que o estímulo é diferente hoje também. Sim, mas essa parada do morninho é muito perigoso, porque você vira o sapo, você sabe, né? A dinâmica do sapo ali na água morna, ele vai morrendo aos poucos, nem percebe. E o perigo é esse. Eu comecei a estudar sobre educação financeira, e aí quando eu comecei a aprofundar, tipo assim, cara, por que eu não aprendi isso antes, sabe? Por que isso não é dado na escola? Por que sabe, as pessoas não sabem lidar com dinheiro? Inclusive adultos, tem muitas crenças ali. Não, tem cara que eu já vi que ganha 50 pau no mês. E é mais pobre que um cara que ganha um salário mínimo. Cara, como assim? Não faz sentido. E é muito mais fácil você elevar o seu padrão de vida. É muito mais difícil você viver 2 padrões abaixo da sua... E muitas vezes a pessoa gasta o dinheiro por não ter esse controle emocional, por não ter essa visão, esse autoconhecimento. Acho que antes de chegar aqui a gente estava conversando um pouco. Porque aqui no estúdio era um local de treinamento, Leader Trainer. Cara, ele fez o Leader Trainer aqui. E quando você consegue desbloquear essa questão interna de você ter uma mudança de mentalidade, ver a empresa de uma forma diferente, ver os companheiros de forma diferente. Eu vi um cara falando um negócio que eu achei bem legal. Hoje em dia a gente está trabalhando ali no computador, trabalhando sei lá, no Teams da vida, e aí o outro fala algo que me incomoda, o outro faz algo que me incomoda. Libera dentro de mim os mesmos hormônios de quando eu estava na era primitiva e vinha um predador. Luta ou fuga. É a mesma coisa. Então, o dia inteiro você tá em luta ou fuga. O dia inteiro em luta ou fuga. Cara, isso vai somatizar, vai virar uma doença. Então, assim, ter essa inteligência, entender que o outro, às vezes, está só se defendendo, não está querendo te atacar. Aí você consegue abrir espaço para ser vulnerável, para conseguir propor melhores ideias, melhores soluções. E sabe qual que é a diferença de hoje da Idade das Cavernas? Eu também gosto muito de neurociência. Não tem. Lá, você fugia. Você colocava o seu corpo em movimento para fugir de um predador. Ou você brigava. Então, você também se exercitava. Então, você aliviava o estresse de hormônio. Não tenho estudo científico, porque eu ouvi isso de um cara também que é bem curioso, que nem eu, e vai falando. E a outra forma, você fazia, tipo, você... tinha relação sexual, que era outra forma de você destravasar e liberar hormônio. Hoje, a gente fica na tela do Teams, sofrendo e tendo o mesmo impacto, né? O mesmo impacto que tinha lá atrás, só que a gente fica parado. A gente a gente não vai, tipo, uma academia. Eu acho que, assim, exercitar o corpo, nosso corpo, eu tenho essa crença que a gente foi feito para movimentar. Enquanto mais ele está em movimento, menos doenças, menos problema na coluna, menos... sei lá, depressão você vai ter. E quanto mais você vai fugindo do natural, que é ficando mais parado, comendo comida industrializada, ou colocando fuga em compras, em iFood, e um monte de coisa. Porque você faz de alguma maneira essa fuga. Você tem essa fuga de alguma forma, para aliviar esse estresse, só que não de uma forma que, sei lá, os nossos primitivos faziam, entendeu? Eu acredito muito no movimento, em tudo. Na vida, no trabalho, nas entregas. Continue em movimento, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, porque... um monte de pouquinho dá bastante coisa. Adore lá do Procurando Nemo. Continue a nadar. Continue a nadar. E olha que legal. Exatamente isso que você está falando, esse movimento que está acontecendo, que pode colocar em preocupação, né, o papel e as mudanças, que acho que não é só exclusivo de gente de produto, é para toda a indústria, para todos os papéis, é uma mudança que talvez tenha que acontecer, que a gente tem que se adaptar e que a gente pode fazer desse suco uma limonada, ou não, né? Vai depender de quem? Do indivíduo. E por trás de cada papel tem um indivíduo, tem um ser humano, uma pessoa ali, que é um universo por si só, sabe? Que às vezes o que funciona para mim não funciona para ela e vice-versa. Às vezes ela tem facilidade em uma coisa, eu tenho, né, dificuldade nessa coisa. E cada ser humano é um indivíduo único. E eu achei interessante o último podcast que vocês falando, né, do movimento WOW, que falava de processos, ferramentas ou... pessoas, processos, ferramentas e... pessoas, processos, ferramentas, né? Pessoas, processos, ferramentas.
Ray Dalio, mais um livro aí. Ele escreveu um livro de Principles, né? Princípios em português, e ele fala dos princípios que ele tem para a vida pessoal e depois os princípios que ele teve para Bridgewater, acho que é um fundo que ele tinha lá nos Estados Unidos, para o trabalho. Tem uma crítica, né? E eu concordo que o livro é desse tamanho assim, né? É um manual, mas poderia ser, tipo, sei lá, um six-pager, assim, sabe? Tipo, poderia ser muito reduzido. E aí ele detalhou muito, colocou lá, né? Acho que teve o papel da editora também. Mas, né, nesses princípios ele fala no começo do trabalho que, assim, uma organização é composta por 3 pontos, né? Um triângulo. Pessoas, processos e cultura. E todas essas 3 têm a ver com pessoas, né? Processos, né, dota ali uma instrução de trabalho, como que deve ser feito e quem vai fazer. Hoje, as pessoas, né? A cultura tem várias coisas para a cultura, né? Uma que eu gosto muito, que é bem subjetiva, é o que, né, é falado e o que é feito quando ninguém está vendo, né? O que é repetido ali no dia a dia. Não é o que está ali, né, na cultura, é o que realmente é feito na prática. Vida, né, É a união de todos os indivíduos que estão ali, sabe? É a união de tudo que está ali, que acaba amarrando, assim, essas 2 pontas. E ali eu levo, tipo, isso para a vida, que no fundo, mesmo com IA, mesmo com ferramenta, a gente está falando de pessoas, que dá mais importância ainda para a resiliência, para a antifragilidade, para, sabe, a parte filosófica ali, de conseguir se adaptar, né, ao movimento. Acho que nem é mais mundo VUCA, né? É outro acrônimo que já evoluiu, BUNny, alguma coisa assim, né? Que tende a ver dessa ambiguidade, dessa velocidade cada vez mais acelerada. Tem um grande amigo meu que fala que pessoas, processo, cultura, ferramenta, tudo que você imaginar, se você tira um desses, as pessoas elas se adaptam. Se tira outro, troca, as pessoas se adaptam. Não dá para tirar as pessoas. Mas se você tirar as pessoas, fica um monte de mesa e cadeira velha. Então a empresa precisa ter essa atenção sobre quem está ali executando o trabalho, que é muito que a gente fala aqui do Ways of Work. Acho que a nossa ideia é justamente trazer o que são as maneiras de trabalho real no mundo real. Legal. Chegamos no fim, né, Fabrício? Chegamos, foi rápido. Caramba, passou voando, hein? Bem rápido, voando. E aí, no final, a gente tem o nosso momento WoW, né? A gente faz um trocadilho aqui, WoW Ways of Working, mas o WoW também, pô, WoW, cara, abriu minha mente aqui, foi bacana. E aí eu vou compartilhar um momento WoW, o Fabrício vai compartilhar um momento WoW. Se você tiver algum momento WoW aqui, o papo também, a gente vai abrir para você compartilhar. O meu momento WoW, acho que já foi desde o começo. E aí vai ficar até uma dica aqui que eu vou mandar para nossa equipe para a gente falar sobre essa questão de mentalidade, essa questão de mindset que é meio batido, porque foi banalizado. Exato. Mas no fundo, a forma como você vê, a forma como você interpreta o mundo, a forma como você faz na gestão de produto, parece que fecha a conta como um todo da satisfação de todos os ciclos, né? Às vezes você pode até fazer uma boa gestão de produto ali. Mas se aquilo para você foi doloroso, se aquilo para você, cara, talvez não vai valer a pena. Então, acho que a mentalidade das pessoas é algo que talvez a gente deveria cuidar mais aí dentro das... Legal. O meu momento WoW também segue essa linha. Você trouxe muita referência de coisa, de livro, de modelo, método, e que tudo isso está totalmente amarrado às emoções e ao controle emocional que a pessoa tem. Então, se você também não está dando atenção a isso, talvez seja uma válvula ali que você precisa dar uma olhada com um pouco mais de carinho, porque não adianta o melhor treinamento, a melhor certificação, o melhor pós-doutorado, se você não está conseguindo lidar com você mesmo no teu dia a dia. Bom, já que vocês falaram, eu vou querer falar um momento WoW também, mas o momento WoW aconteceu também antes de eu chegar. Quando eu desci aqui na porta do Uber, eu falei, eu conheço essa casa, tá com outra cor, mas eu já vim aqui. Aí na hora que eu entrei ali no corredor, que eu vi a parte de trás, eu falei assim, caraca, velho, é um Instituto ITK, né, que era aqui, que é o... Cara, assim, eu tô aqui hoje, tudo que eu consegui, eu devo a meu irmão, né, Serginho, a minha mãe, e, tipo, essa transformação que começou lá. Tipo assim, eu sei que eu sou responsável, sabe, pelas coisas. Sim. Mas eu sou muito privilegiado também, muito sortudo de, tipo, ter as pessoas que entraram na minha vida, tá ligado? E aqui foi um momento que, assim, tipo, foi dolorido demais,
sabe? Porque para você começar a construir alguma coisa, eu tive que me reconstruir, sabe? Tipo, imagina que você é uma caixa de ferramentas e aí o processo ali, que é doloroso de mudança, joga no chão e aí você tem que conhecer cada uma das ferramentas. E tem ferramenta que deve estar no chão por aí ainda, que eu ainda não tive coragem ou então não vi para pegar, tá longe, sabe? Pra pegar. Então, assim, foi legal e acho que a gente bateu muito o mindset, né? Acho que os valores de vocês também são interessados em leitura, oratória, filosofia. Então, e são empreendedores, cara, que acho que são heróis, né? Aqui tem tudo contra o empreendedor, imposto, né? As leis, tipo, cara, né? E acho que quem empreende no Brasil, acho que isso é uma mensagem que é uma coisa minha que eu gostaria de dar público para encerrar aqui também, né? Com vários momentos bons aqui que já tá pulando na mente, mas empreendedorismo talvez seja a melhor ação social que você poderia fazer. Pô, você está colocando seu nome, sua energia, seu tempo, seu dinheiro em risco, certo? Sem certeza que você vai ter um salário ali, apostando na sua ideia, tentando trazê-la para a realidade, para resolver um problema da sociedade, do mundo ou melhorar alguma coisa, porque senão o negócio não vende, não gera, não se sustenta, não fica perene, certo? E contra tudo e contra todos. A gente está com o maior imposto, acho que, do mundo, quase 30 de IVA, se eu não me engano, né? Essa carga tributária está nas costas dos empreendedores. Quem paga a conta, né? O Estado, ele não gera receita. Ele só consegue gerar receita imprimindo dinheiro que vem a custo da inflação ou recolhendo imposto da população e, inclusive, dos empreendedores. Então, eu admiro muito, cara. E o meu propósito é estar respirando o mesmo oxigênio que os empreendedores respiram, né? Eu intraempreendo dentro da minha empresa, eu tenho essa liberdade, eu sou muito grato por isso, mas em algum momento eu quero ter essa coragem de colocar meu tempo, minha pele em risco e resolver um problema. A gente trocou ideia, né, quando a gente se conheceu, e eu admiro mesmo, assim, ó, não é... Eu sei que, assim, não são santos, sabe? Eu sei que tem vários problemas, vocês, né, devem conhecer melhor que eu isso, mas é admirável, porque isso é o skin the game, é o estoicismo na prática, sabe? Contra tudo e contra todos, né? Mas eu acho que tem ali, né, valor de quem tem coragem para seguir nesse caminho e fazer alguma coisa notável, cara. Você, né? Você tem um histórico legal, assim. Boa. Maravilha. Fechamos, então? Isso aí, fechamos. Pode ser naquela câmera ali. Recadinho final aí, Fabrício. Recado final é para todo mundo que assistiu a gente, ouviu, segue a gente nas redes sociais, em todas que a gente está disponível. E mandem sempre questões e temas para que a gente falar. Trazer pessoas de produto foi um tema que a gente pegou de muitos contatos que a gente recebeu. Então a gente está super aberto a trazer mais essas intenções, né, da galera que está ouvindo a gente para a nossa mesa, para a gente trocar ideia. Fechamos aqui? Fechado, pessoal. Obrigado. Maravilha, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Gente.